De Êxodo, estamos chegando no capítulo de número 5 e queria que você abrisse a sua Bíblia então, em Êxodo capítulo 5, e nós vamos fazer a leitura desse texto para a nossa meditação nessa noite. Êxodo capítulo 5, nós vamos ler os versículos de 1 até o versículo de número 5. 1 a 5. Vamos ficar em pé mais uma vez? Você acabou de sentar, eu sei disso, mas vamos levantar, honrar o Senhor também com esse movimento e vamos ouvir a palavra de Deus. Ouça atentamente o que diz a palavra do Senhor. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel: deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Respondeu Faraó: quem é o Senhor para que ele ouça eu a voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Eles prosseguiram: o Deus dos hebreus nos encontrou. Deixa-nos ir, pois caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor, nosso Deus, e não venha ele sobre nós com pestilência ou com espada. Então lhe disse o rei do Egito: por que, Moisés e Arão, por que interrompeis o povo no seu trabalho? Ide às vossas tarefas. Disse também Faraó: o povo da terra já é muito, e vós o distraís das suas tarefas. Vamos orar? Feche teus olhos. Peça a Deus para falar contigo nesse momento. Santo Deus, nós oramos, buscamos a Tua presença, pedimos a Tua bênção, pedimos que o Senhor use o Teu servo como instrumento para trazer a meditação nessa noite, a Tua palavra. Abençoe também os irmãos que vão ouvir, abra os ouvidos, o entendimento, a mente, para que nós entendamos, para que nós sejamos edificados, para que nós cresçamos cada dia mais e mais na Tua graça e na Tua palavra. Nós saímos daqui alimentados, Pai, e que o Teu nome seja honrado em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar. Meus irmãos, o título hoje da mensagem é O Desconhecido do Mundo. E a gente pode pensar muitas coisas sobre esse texto. Eu queria introduzir da seguinte forma: o que acontece quando um tirano recebe uma mensagem que vai contra a sua vontade? O que acontece? Como ele reage? Esse encontro de Moisés com Faraó fala muito a respeito disso. Êxodo é um livro que mostra esse povo de Israel que chegou ali em Gênesis, e nós vimos essa história com o pastor Marcelo, que pregou todo Gênesis, só que em Êxodo a situação bem difícil, muda completamente. E Faraó, que estava ali, não conheceu José, e ele viu um povo que se multiplicava e que poderia ameaçar o seu plano de poder no Egito. O que ele faz então? Ele oprime o povo com trabalho forçado, com a servidão tirânica e até ordem de morte de recém-nascidos. No entanto, as suas ações não tinham o efeito esperado. Tudo que ele fazia não resolvia. O povo continuava crescendo, continuava se multiplicando e se fortalecendo. Se tornava cada vez mais forte. Faraó então ordenou que matasse, que todos os filhos, os meninos fossem mortos, dos hebreus fossem jogados no rio. Mas nós vimos que o Senhor abençoou de tal forma que havia vida além do rio em Moisés. Então foi adotado pela filha de Faraó, apesar de ser criado por sua mãe bem no início, depois ele passou a estar junto com a filha de Faraó. Cresceu ali, passou a sua vida, vamos dizer assim, até a fase adulta ali, até os 40 anos, e ele começou a perceber que existia realmente uma situação ali. Começou a perceber, quem sabe ele percebeu antes, mas nesse momento onde ele viu os conflitos ali entre o egípcio e o hebreu, ele viu realmente que a opressão era grande contra o seu povo. E ele começa a agir, mas ele teve que fugir dali, porque Faraó viu que ele matou o egípcio, ficou sabendo disso, e Moisés então foge, vai para Midian, chega em Midian, ele conhece uma família, conhece ali as pastoras que queriam tirar a água do poço, ele ajuda as pastoras, porque
alguns outros ali não queriam deixar. E o que acontece, então, é que ele casa com uma das filhas ali de Jetro, e fica naquela casa, fica ali em Midian, e durante mais 40 anos agora. Então, depois ele encontra o Senhor aos 80 anos, encontra o Senhor, uma sarça ardente, e o Senhor fala com ele: eu sou o que sou, e você será o libertador do meu povo. Então, Moisés tenta sair dessa situação, tenta não aceitar o desafio, né? Mas Deus fala: olha, eu tenho resposta para todos os seus questionamentos. E ele teve que ir em frente. E ele foi então, se despediu de Jetro, e pegou sua família e foi para o Egito de volta. E chegando lá, antes de chegar no Egito, ele encontra então com Arão. O Senhor também falou com Arão: vai encontrar com seu irmão no monte de Deus em Horebe. E ele encontra com, os dois se encontram, e eles vão então aos anciãos do povo de Israel, conta tudo que o Senhor tinha falado com eles, que eles seriam o libertador, que eles seriam livres dali, e faz os milagres diante também do povo, e o povo crê, então, na mensagem de Moisés e de Arão. E agora, o que acontece? Eles vão a Faraó, e chegam diante de Faraó, e vão falar com o Faraó sobre a situação. E o texto, então, apresenta esse encontro de Moisés e Arão com Faraó, e o diálogo que eles tiveram, o diálogo inicial que eles tiveram. E os servos de Deus trazem essa mensagem do Senhor. E a Faraó, lógico, apresenta ali o seu argumento, né, sobre o assunto. O texto disse assim: Moisés e Arão foram ver Faraó e declararam com ele: assim diz o Senhor, Faraó, o Deus de Israel disse assim: deixe o meu povo sair para celebrar uma festa em minha honra no deserto. E Faraó então diz: mas quem é? Quem é Jeová? Quem é esse Senhor? Não conheço. Por que devo dar ouvido a ele e deixar Israel sair? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel sair. Então Arão e Moisés continuam falando: o Deus dos hebreus se encontrou conosco. Então deixe-nos ir, deixe-nos fazer uma viagem deserto adentro para oferecermos sacrifícios ao Senhor, nosso Deus. Do contrário, ele nos castigará com pestes ou pela espada. E então Faraó continua ali argumentando, dizendo que não vai deixar o povo sair. Não é? Por que vocês estão falando isso? Eles já estão muito ocupados com seus afazeres, e eles são muitos, e vocês ainda vêm aqui atrapalhar, distraí-los? Faraó continuou firme, então, na sua fala, e eu queria destacar aqui esse versículo de número 2, que diz assim, leia comigo o versículo de número 2. Respondeu Faraó: quem é o Senhor para que lhe ouça eu a voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor e não deixarei ir a Israel. Meus irmãos, a proposição desse texto é a seguinte: o Egito não reconhece o Senhor Deus e nem a sua palavra. O Egito ou o mundo não reconhece o Senhor Deus e nem a sua palavra. E quais são as atitudes desse mundo diante, então, de Deus e da sua palavra? Nós vemos aqui algumas atitudes. A primeira delas, a primeira atitude do mundo é a rejeição à palavra de Deus. Leia comigo o versículo 1 e 2 juntos. Leamos, diz assim: depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel: deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Respondeu o Faraó: quem é o Senhor para que eu lhe ouça a voz e deixe ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Então Moisés e Arão chegaram diante de Faraó e levaram a mensagem de quem? Do Senhor. Não era a mensagem deles, não era o que estava no coração deles, mas era a mensagem do Senhor. E eles começam exatamente assim o texto. Normalmente o profeta, ele usava, se você ler os profetas, você vai perceber que ele usava muito essa expressão: assim diz o Senhor. E aí depois ele vai, é como se fosse uma citação, entre aspas, e repete o que Deus disse. Eles usam isso: assim diz o Senhor. E repetiram exatamente o que Deus havia dito a Moisés lá quando Deus o chamou, e que Moisés também tinha passado Arão, e agora Arão também estava
sendo ali o porta-voz de Moisés, não é? E Alan Cole comenta que o que eles pediam aqui é exatamente celebrar uma festa no deserto, é como fazer uma peregrinação religiosa, realmente é sair para fazer uma peregrinação religiosa, uma festa diante do Senhor, sacrifícios diante do Senhor. A celebração e os sacrifícios são a adoração do povo de Deus. E Faraó vivia numa cultura que tinha vários deuses, não é? Tinha vários deuses, mas ele não conhecia Jeová, que foi o nome apresentado, o Senhor, o Yavé, o nome do Senhor. Ele não conhecia o Senhor Deus. Então ele responde dessa forma a Moisés: quem é esse Yavé? Quem é esse Senhor? Quem é? Ele faz a gente percebe no texto que ele faz isso até como uma pergunta e de forma assim, cínica, não é? Quem é esse? Para me dar ordens? Para me dizer o que eu devo fazer ou não? Faraó não conhecia aquele Senhor, o Deus do povo hebreu, e também não procurou conhecer. Quem sabe fosse mais cauteloso, não é? Quem é esse aí que está dizendo? Deixa eu procurar saber. Não, mas ele logo já usou essa pergunta de forma provocativa. Quem é esse para me dizer o que eu devo ou não fazer? Calvino comenta que devemos observar que o tirano, devotado às suas idolatrias, ofendeu o Deus de Israel, a fim de manifestar a sua grande piedade por deuses falsos. É como se ele falasse assim, olha, é como se ele zombasse com desprezo o nome de Yahvé, não é? E falar assim, por que você me traz esse fantasma desconhecido sob o título de Deus eterno, como se ele fosse algum Deus diferente dos que a gente tem aqui? Não é? Então, Faraó manteve a sua postura e talvez ele ficou mais irado nesse momento. Depois a gente vai ver uma escalada da sua ira em todo esse início aí esse texto de Êxodo, mas ele colocava claramente que ele não ouvia a palavra do Senhor, não receberia e não aceitaria a palavra de Deus. E quando a gente pensa nos nossos dias, a gente pode trazer isso para o nosso mundo, nós percebemos que o mundo, meus irmãos, age da mesma forma. O mundo não conhece a Deus e não aceita a palavra de Deus, rejeita a palavra de Deus. Jesus disse assim em João 14:17, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê e nem o conhece. Jesus disse isso. O Espírito da verdade que o mundo não reconhece, não conhece, não pode ver. Ele fala também em João 17:25, Pai justo, o mundo não te conheceu. Veja, o mundo não conhece a Deus. Pode ouvir falar o nome Yahvé, ou o nome Deus, como hoje se fala muito em todo o mundo, mas não é diferente de conhecer, saber quem é Deus, reconhecê-lo como Senhor. E João 1:10 também. João diz assim, o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Que coisa, né? O Senhor é que fez o mundo, mas o mundo não o conheceu. Se o mundo não conhece a Deus, o mundo também rejeita a palavra do Senhor. É por isso, meus irmãos, que os israelitas estavam sendo oprimidos. Por isso que os judeus foram ameaçados de grande matança em Ester. Por isso que Jesus Cristo foi crucificado e morto. Por isso que os apóstolos foram também mortos. Por isso que a igreja primitiva foi perseguida. E até hoje o cristianismo é rejeitado por muitos, porque eles não conhecem a verdade da palavra do Senhor e não aceita. O mundo não aceita a palavra de Deus e não quer também que os outros a aceitem. Em segundo lugar, qual que é a atitude desse mundo que não conhece o Senhor? A segunda atitude aqui que nós vemos é que ele quer a atitude de ocupar o povo de Deus. Leia comigo os versículos 3 e 5. Diz assim, 3 a 5. Diz assim, eles prosseguiram, o Deus dos hebreus nos encontrou, deixa-nos ir, pois, a caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor, nosso Deus, e não venha ele sobre nós com pestilência
ou com espada. Então lhes disse o rei do Egito: por que Moisés e Arão, por que interrompeis o povo no seu trabalho? Ide às vossas tarefas. Disse também Faraó: o povo da terra já é muito, e vós os distraís das suas tarefas. Percebe aqui o que Faraó está colocando? Moisés disse a Faraó: olha, nós devemos sair. Eles continuaram falando com Moisés, não é? Nós devemos sair, o Deus dos Hebreus nos convocou, nos chamou para irmos para o deserto, cerca de 3 dias, para oferecer sacrifícios ao Senhor. Imagina, então, o Faraó pensou: 3 dias, não é? Porque o que vai acontecer? Porque como ele tinha colocado o povo sob escravidão e fazendo vários trabalhos, algumas cidades ali no Egito foram construídas com o povo de Israel, muita obra foi feita ali, obra de infraestrutura. Aí ele imagina: o que vai acontecer se o povo ficar 3 dias sem trabalhar? Não é? A obra vai parar. Mas 3 dias, quem sabe são 6, porque 3 dias para ir, 3 dias para voltar, 6 dias. Não é? Não vai dar certo isso. Ou quem sabe vai ser mais, porque 3 dias, essa forma de dizer também é assim, uma longa jornada. Então podia ser muito mais que isso. Ou pior, eles poderiam aproveitar que estariam ali no deserto e fugir. Não é assim? Porque eles estavam sendo escravizados. Era melhor fugir. Então, claramente, que Faraó não queria que isso acontecesse, não é? Não queria nenhum tempo do povo com outras preocupações, a não ser com as tarefas que ele tinha dado, não é assim? E mesmo com o aviso de Moisés, veja que Moisés fala com ele: olha, se não deixar-nos ir, deixar esse povo sair e ir até o deserto, celebrar ao Senhor, Deus vai mandar pestes, pragas, vai mandar a espada. Teve um aviso importante, mas Faraó nem quis pensar também nessas consequências. Quem sabe ele poderia pegar os assessores dele e falar: investigue isso aí, o que eles estão dizendo? Vai ter essa consequência ou não vai? Quem é esse Deus? Não. Ele foi firme e falou: não quero saber. Não é? Não deixe esse povo ir. Eu preciso deles na minha obra. Eu preciso desse povo ocupado. Não tem tempo de celebrar a Deus. Meus irmãos, hoje o crente também, se a gente pensar bem, é pressionado nesse mundo a ocupar a agenda totalmente com as coisas do mundo. São muitas situações que ocupam a nossa agenda. O trabalho, não é? Os deslocamentos, tem gente que gasta 2 horas para ir, 2 horas para voltar do trabalho. Os estudos. As atividades físicas, não, você tem que fazer alguma coisa, você tem que se exercitar. O entretenimento, como o entretenimento toma conta da nossa vida. Se você colocar isso tudo na sua agenda diária, você já fez isso? Cabe tudo lá, né? Vai dar certo. Porque se tiver alguma sobra, vão querer colocar mais alguma coisa. Aí te dão um celular para você se distrair, né? Naquele período. Por isso Paulo nos chama a atenção. Paulo fala assim em Efésios 5,15. Portanto, vede prudentemente como andais. Não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Os dias são maus. Então, se pensarmos, hoje nós somos forçados pelo mundo a ocupar o nosso dia, ocupar a nossa agenda, ocupar as nossas mentes, ocupar tudo, menos com o Evangelho. Matthew Henry diz assim: até hoje, encontramos muitos que estão dispostos a encontrar falhas nos seus conhecidos ou nos seus vizinhos por passarem no serviço de Deus algumas horas poupadas de seus negócios mundanos. E eles criticam isso por ocupar esse tempo, não é? Mas eles mesmos ocupam muito mais, o dobro disso, em prazeres pecaminosos. Você já viu alguém que falou assim? Você não sai da igreja? Já teve alguém assim comentando? Uma vez chegou uma pessoa, acho que para a Vilma, me parece, falou: mas você vai na igreja hoje? Vai. Que dia que você vai? Amanhã também. Mas você não sai da igreja? Você só fica na igreja? Então, seja por obrigação,
porque tomam a nossa agenda por obrigação ou por argumentação, o mundo quer manter o crente ocupado e longe de seu principal chamado, que é glorificar a Deus e ter prazer nele. Terceiro lugar, meus irmãos, qual a atitude que nós vemos aqui do mundo que não conhece a Deus, né? É realmente manter esse povo cativo. Cativo. Veja o versículo 2. Respondeu o faraó: quem é o Senhor para que eu lhe ouça a voz e deixe ir Israel? Não conheço o Senhor. Leia o finalzinho comigo. Nem tampouco deixarei ir a Israel. Então faraó, na sua arrogância, disse que não conhecia o Senhor, não conhecia Yahvé, nem deixaria o povo ir de forma alguma. E João Calvino comenta como o orgulho, a loucura e a obstinação do rei eram indomáveis. Todas as portas foram fechadas, não é? Ele se travou e não quis nem conversa, nem conversa. O rei do Egito queria manter aquele povo escravizado. Para fazer o quê? Para fazer sua vontade. Para fazer o quê? Para mantê-lo no poder. Para fazer o quê? Para que qualquer vontade dele, qualquer plano dele, fosse realizado por aquele povo. Aquela mão de obra que estava ali na sua mão. Para que ele continuasse sendo rei de forma autoritária e absoluta no Egito e, quem sabe, um grande império no mundo. Não é? E da mesma forma, meus irmãos, nós podemos ler o mundo hoje. Hoje nós estamos num ambiente que quer nos prender, que quer nos manter cativos. O pecado quer nos aprisionar. Romanos 6,14 diz assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, sim da graça. Então o pecado quer dominar. E é assim, a gente percebe que o pecado ele pode começar pequeno, depois ele vai crescendo, crescendo e vai tomando conta. E chega um momento que você não consegue mais sair. Né? Nós temos isso muito claro, por exemplo, nas dependências químicas. Pessoas que começam a usar drogas e não conseguem mais sair daquela situação. A morte nos aprisiona, ela nos mantém em prisão, porque Romanos 8,2, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Todos nós, alguém disse assim, né? A gente só tem duas certezas nesse mundo, né? A morte e os impostos. É brincadeira, tirando os impostos de brincadeira, a morte nós temos certeza. Não é? A não ser que Cristo volte na nossa geração. E mesmo assim, nós vamos passar, de certa forma, pela morte, sendo transformados. Esse corpo vai perecer, vamos ser glorificados em um novo corpo. Então, a certeza que temos, estamos presos a essa situação da morte, por mais que queiramos fugir dela, por mais que busquemos a ciência, busquemos a medicina, busquemos todo tipo de conhecimento humano, nós não conseguimos sair dessa situação, não é? As ideologias, heresias, conceitos do mundo também nos prendem, cativam a nossa mente. Veja Colossenses 2,8, diz assim: cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Então Paulo está dizendo aos Colossenses: olha, cuidado, que ninguém vos enrede, ou seja, vos amarre, ou seja, vos prenda, vos escravize com filosofias e vãs sutilezas, porque nos envolvem de tal forma que a gente fica preso àquilo. Por essa razão, o povo de Deus deve sair, deixar tudo isso e celebrar a Deus, oferecer sacrifício de ação de graças ao Senhor. O crente é chamado para ser livre do pecado, do mundo, da morte, dos enganos da cultura caída, de Satanás, de todas essas amarras. O Senhor nos chama para sermos livres nele. Tudo isso por causa de Jesus Cristo. Por causa de Jesus Cristo. Abra sua Bíblia, Lucas 4,18, e leia comigo esse texto que nos mostra o poder de Cristo, a sua obra. Diz assim o texto: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres,
Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Que bênção! É por causa de Cristo, é a obra do Senhor Jesus Cristo, é Ele então que faz essa obra maravilhosa de libertação, porque esses inimigos que eu coloquei aqui, que tentam nos oprimir e se apoderar de nós, são muito fortes, muito mais fortes que nós. Há alguém aqui que conseguiria escapar da morte? Há alguém aqui que consegue se ver livre do pecado se não for pela ação do Espírito de Deus? Há alguém aqui que quando é tratado com vãs sutilezas e mexe no seu ego, não vai querer seguir fulano por causa das suas ideias? Só o Senhor pode nos tirar dessas amarras e nos libertar. E o Senhor Jesus fez isso por nós, se entregando na cruz do Calvário e apregoando o ano aceitável do Senhor. Glória a Deus por isso. Concluído, meus irmãos, o mundo não conhece a Deus e por isso ele não aceita a sua palavra. Ele quer manter o povo de Deus com a agenda cheia, ocupado. E de fato ele quer manter o povo cativo, no cativeiro da mente, do corpo, de tudo que for possível. Como viveremos diante dessa situação? Em primeiro lugar, meus irmãos, viveremos confiando na promessa de libertação. O mundo não conhece o Senhor, mas nós conhecemos. Lembra do texto anterior? Lembra do texto anterior que Moisés e Arão contou para o povo de Israel a mensagem, trouxe a mensagem para eles, e a palavra diz assim lá no versículo 31, o povo creu, nós cremos no Senhor. O mundo não conhece, mas nós conhecemos. E sabemos que as suas promessas, elas são cumpridas. Então, tudo que ele diz a respeito de nós vai acontecer. Tudo que ele diz a respeito desse mundo vai acontecer. Nós ficaremos libertos completamente da opressão do mundo. O pecado não terá poder sobre nós. Viveremos no paraíso eterno, onde não habita o pecado, onde o sistema do mundo não estará presente mais, pois ele não prevalecerá. Apocalipse diz que a grande Babilônia cairá diante da presença do Senhor no último dia. A morte também não nos dominará, pois os que morreram já em Cristo ressuscitarão primeiro, e os que estiverem aqui, vivos, serão transformados. Confiemos nessas promessas do Senhor, meu irmão, para a libertação da nossa vida. Como viveremos em segundo lugar? Viveremos orando para sermos perseverantes. Claro que nós temos essas promessas, mas nós vivemos no já e ainda não. Já somos salvos, mas ainda não fomos para a eternidade. Não é? Paulo diz, o Senhor já te glorificou, mas ainda estamos no corpo caído. Não é? Enquanto estivermos neste mundo, então, meus irmãos, a opressão sobre a igreja vai continuar. Essa discussão aqui, a gente percebe que Faraó já está começando a ficar nervoso, não é? A visita não foi boa para ele. O que ele vai fazer? Dobrar a aposta. Ele vai oprimir mais. A gente já vê isso antes de ler o restante, não é? A gente já percebe, o faraó não gostou muito, não. O príncipe desse mundo, meus irmãos, não aceita as promessas de Deus. Ele vai continuar agindo, mesmo que em vão. Mas ele quer agir para frustrar os planos de Deus. Não vai conseguir, mas vai trabalhar para isso. Então, precisamos estar firmes no Senhor, meus irmãos. As palavras de liberdade do povo de Deus, elas afrontam o mundo, e principalmente os poderosos desse mundo. Porque eles não querem pensar que a gente adora ao Senhor, eles querem eles ser os senhores das nossas vidas. As palavras de desprezo de Faraó demonstram esse sentimento, que é um sentimento que o mundo tem. Por isso passaremos por aflições, sim. Mas Jesus disse, tenhamos bom ânimo, pois eu venci o mundo. Então, permaneçamos em oração, meus irmãos, perseverantes diante do Senhor, para que a gente siga em frente nesse êxodo. Terceiro lugar, como viveremos? Viveremos afirmando a palavra de Deus. Veja que Moisés e Arão continuaram falando, não é? Depois que Faraó disse, quem é vocês? Quem é esse Deus? Eu não quero saber disso, não vou deixar o povo ir. Eles continuaram falando. Lá no versículo 3, eles falaram, olha, os Deus dos hebreus, assim diz o Senhor,
e continuaram dizendo o que Deus havia dito. Assim, meus irmãos, devemos também continuar pregando, anunciando as Escrituras, dizendo o que as Escrituras dizem. Mesmo que se levantem falsos mestres que queiram distorcer a palavra do Senhor, nós vamos dizer o que a palavra do Senhor diz. A igreja deve continuar firme, pregando a verdade, pregando o Evangelho, pregando Jesus Cristo, pregando aquele que se encarnou e morreu para nos dar a salvação, para nos dar a libertação. E todo aquele que crê então em Cristo está livre, mas os que não creem, a Bíblia diz que já estão condenados. Viveremos pregando a verdade do Evangelho. Esse mundo, queridos irmãos, vai perecer, mas o Senhor fará novos céus e nova terra para o seu povo. Portanto, preguemos o Evangelho, confiemos nas promessas do Senhor, sejamos perseverantes para enfrentar as lutas até o dia que o Senhor vai nos buscar, e que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.